Fala galera, sejam bem-vindos a mais um aulão do Mercado Livre. Esse programa que eu criei para ajudar pessoas que querem começar um negócio do zero até chegar ao faturamento de vendas de 50 mil reais por mês ou mais do que isso, podendo trabalhar em casa. Talvez você não me conheça, meu nome é Lucas, eu trabalho com vendas através do Mercado Livre desde 2017 e hoje eu vou falar aqui para vocês como que atalhos de teclado podem acelerar o processo da jornada que você vai percorrer até você chegar no faturamento de 50 mil reais por mês vendendo no Mercado Livre, né? E primeiro de tudo eu tenho que falar para você o que são atalhos de teclado. Bom, basicamente atalhos de teclado são combinações de teclas que vão executar uma ação que você ia fazer com o mouse. Ao invés de você levar a mão no mouse e fazer a ação que você precisa fazer no computador, você consegue fazer através de atalhos de teclado. E a gente vai falar como que isso vai ajudar nessa jornada, né? E no final desse vídeo também eu vou falar dois bônus além de atalhos de teclado, que também são aceleradores nesse processo, que vão otimizar o tempo para você poder gastar com outra coisa, né? E qual que é o benefício de você usar atalhos de teclado? Bom, você vai ver mais para frente aí quais são os benefícios, mas eu já posso adiantar que você vai conseguir fazer determinadas atividades mais rápido por causa do tempo que você vai economizar de tirar o teu pensamento aqui só do teclado, levar até no mouse, procurar de novo aonde que você tem que clicar, entende? Às vezes ali só com um atalhozinho de teclado ali você consegue fazer mais rápido e ter mais agilidade na execução de tarefas durante o dia, né? Que esses pouquinhos tempos que você vai economizando, no somatório de tudo você economiza um tempo bom que você consegue dedicar para outra coisa, entende? De repente mineração de produto, em busca de um novo fornecedor, e aí você consegue gastar conforme a tua necessidade o tempo que você vai economizar nessas fraçõezinhas que você vai ter usando o atalho de teclado. E quais são as ações que você vai ter nessa jornada até você chegar nos 50 mil por mês de vendas no Mercado Livre, que você pode diminuir o tempo da execução usando atalho de teclado. A primeira que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou mostrar também a tela do meu computador agora aqui, que é a troca de janela. Você vai ver aí que durante as atividades que você vai fazendo, durante o processo das vendas no Mercado Livre ali, você vai utilizar bastante vezes a troca de janela de uma para outra, entende? E basicamente o que é a troca da janela que eu digo aqui para vocês? É literalmente você, como se, por exemplo, você fosse lá, minimizasse uma janela, abrisse outra, entende? É essa troca que você vai ficar fazendo. Se é alguma atividade que você precisa ir de uma janela para outra o tempo inteiro, toda vez que você vai levar a mão no mouse para minimizar, abrir outra janela, esse trabalho que você vai ter que fazer ali vai ocupar uma fração do teu tempo durante o dia. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de mercado que você precisa ir da página do Mercado Livre para a planilha de precificação e ficar alterando direto ali essas duas janelas. Você vai ver a quantidade de tempo que você economiza usando o atalho de teclado. Vai economizar muito tempo nisso. Outra coisa também, outro exemplo que eu posso trazer para vocês aqui que já aconteceu comigo, por exemplo, lá atrás, quando a gente não usava o emissor integrado do Mercado Livre para fazer a emissão de nota fiscal de venda, eu precisava transferir os dados do cliente lá da página do Mercado Livre para um ERP externo que a gente utilizava. Então o que eu fazia? Eu tinha que ir na página do Mercado Livre, ler o nome, o CPF, o endereço do cliente lá e ir lá preencher no software que eu usava para emitir nota fiscal. E tinha que ficar alterando, porque eu não conseguia gravar tudo de uma vez só, né? Eu ia lá, lia um pedaço do nome da pessoa, ia lá no software, preenchia, voltava lá e assim ia pegando dado e transferindo de um lugar para o outro. Então essa função no teclado é bem útil em situações como essa. Entende? Que iam tomar mais tempo se você tivesse que estar indo no mouse procurando janelinha e abrindo, minimizando, maximizando. Entende? E como que você consegue fazer essa alteração de janela através de atalho de teclado? Você vai precisar de duas teclas, nesse caso, né? É o Alt e o Tab. Eu vou mostrar a tela do computador aqui para vocês verem agora, usando um teclado virtual, que aí vocês vão ver a função dela
na prática. Tipo aqui, ó, eu estou na janela do Mercado Livre aqui e vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa de mercado e eu preciso fazer a precificação do produto. E, por exemplo, eu simulei um anúncio lá, eu estou vendo qual que é a comissão que eu vou ter que utilizar, que eu preciso alimentar a minha planilha de precificação para ver se eu estou ganhando dinheiro ou não. O que eu faço? Então, em vez de eu vir aqui minimizar uma janela para cair na outra e depois eu vim aqui achar a janela de novo para voltar lá no Mercado Livre, eu posso usar o seguinte atalho de teclado. Eu vou colocar aqui nesse teclado virtual para ficar mais fácil, mais de fácil visualização para vocês. Mas quais são as teclas que eu vou usar? É o Alt e o Tab. Eu vou clicar no Alt, apertar no Tab e soltar do Alt para ele trocar de tela. Ele vai fazer essa função aqui, ó. Ele vai trocar, ó, por exemplo, dessa tela aqui para a planilha. Eu só aperto o Alt Tab e ele faz essa função aqui, ó. Ó, ele troca do Mercado Livre para a planilha, da planilha para o Mercado Livre. E quais são as técnicas que eu usei? Eu fui lá, apertei o Alt, depois eu apertei o Tab, ele mudou dessa janela para essa janela aqui. Aí eu soltei o Alt, ele abriu a janela que eu preciso que eu estava desejando ir com essa função. A outra função que dá para você utilizar usando o atalho de teclado é a alteração de guia. Você precisa passar de uma guia para outra lá dentro do teu navegador. E quando que isso é usado e qual o benefício de você fazer isso usando o teclado? Por exemplo, quando você vai fazer pesquisa de mercado e você precisa analisar vários anúncios, você pode ou fazer do jeito mais tradicional de você abrir o anúncio, analisar o que precisa ser analisado, apertar em voltar, abrir outro anúncio, analisar, voltar e ir fazendo assim. Dependendo da situação, você precisa só de uma informaçãozinha pequenininha em diversos anúncios, por exemplo, a quantidade vendida do anúncio. Aí o que você pode fazer para otimizar? Você pode abrir vários anúncios, um em cada guia, e você consegue ir alterando com esse atalho de teclado, pulando de uma guia para outra dentro do seu navegador. Para ficar mais claro, eu vou trazer outro exemplo aqui mostrando a tela do meu computador, que aí fica de visualização, vocês enxergando o que acontece na prática, vocês conseguem entender melhor. Bom, eu usei como exemplo aqui essa fritadeira elétrica. Por exemplo, a gente pegou essa fritadeira elétrica para fazer pesquisa de mercado, para ver se ela está vendendo ou não, ou esse é o conceito que você vai utilizar para usar esse atalho de teclado. Qual que é o mais tradicional para você fazer se você estivesse fazendo pesquisa de mercado e não soubesse esse atalho de teclado para trocar de guia? Você ia ter que vir aqui, apertar no anúncio dessa fritadeira, por exemplo, o dado que a gente está analisando, a quantidade vendida. E tem essa quantidade vendida. Ir lá, voltar, abrir outro anúncio e assim um por um. E qual que é o jeito mais fácil que você pode fazer? Você pode pegar e abrir os anúncios em diversas guias. Você pode ver aqui em cima como está abrindo as guias. Aqui eu vou só para vocês entenderem um conceito, tá? Eu vou usar esse outro tipo de fritadeira aqui. E abrir, por exemplo, os anúncios lá em cima. Aí, ao invés de você também poder vir aqui, ó, trocar com o mouse, você pode usar o atalho de teclado. Qual é esse atalho de teclado para você conseguir trocar de guia? Você vai usar o Ctrl e o Tab. Apertou o Ctrl, o Tab e soltou, ele passou para a guia do lado. E assim você pode ir fazendo assim, ó. É mais rápido para você conseguir analisar, por exemplo, a quantidade vendida. Eu sei que todo anúncio ela tá mais ou menos aqui em cima o número que aparece de quantidade vendida. Então é só eu ficar olhando aqui em cima, ó. Em vez de ir lá também com o mouse e apertando um por um, vai aqui, ó, no teclado que é mais rápido, entende? E essa é a função do Ctrl Tab. Eu vou abrir agora o teclado virtual aqui para vocês verem qual foram exatamente as teclas que eu usei aqui para fazer essa alteração de guia. Eu vou usar o Ctrl, apertei no Tab e ele trocou de guia. Eu tirei o dedo do Ctrl. E para você fazer o inverso para você, ao invés de avançar uma guia, você voltar uma guia. Para fazer o inverso dessa função, para fazer o inverso, você só precisa apertar o Ctrl e ao invés de apertar o Tab direto, você vai apertar o Ctrl, Shift e o Tab.
E aí ele vai, em vez de avançar uma guia, ele vai retornar a guia que ele estava. Outra função que dá para a gente minimizar o tempo usando o atalho de teclado em conjunto com o mouse é que nem naquela função que eu mostrei para vocês anteriormente ali, que eu estava trocando de uma guia para outra. E vocês viram lá que eu abri um monte de guia rapidinho. E ao invés de apertar com o botão direito do mouse e em clicar no botão lá de abrir um link em uma nova guia, eu consigo fazer isso usando o mouse e o teclado. E por que eu faço isso? Justamente nessa questão de pesquisa de mercado, para você conseguir abrir vários anúncios de uma vez só e não precisar estar abrindo ele e voltando, abrindo outro e voltando. Você consegue abrir vários anúncios lá em guias diferentes e depois você só ir pulando de uma guia para outra, igual eu ensinei na função anterior. E como que você vai usar essa função? Você vai usar a tecla Ctrl no teclado, mais um clique do botão esquerdo do mouse, em cima do link que você quer abrir. Por exemplo, eu vou mostrar na tela do meu computador aqui, com o mesmo exemplo que eu usei na função anterior, que é com a fritadeira elétrica. Bom, agora vocês estão vendo aí que eu já estou na página da fritadeira elétrica. Então, o que eu faço? Para ao invés de eu vir aqui abrir o anúncio igual eu mostrei antes e voltar, eu posso vir, segurar apertado a tecla Ctrl no teclado e clicar aqui em cima desse anúncio. Ele vai abrir lá em cima uma nova guia com este anúncio ali, entende? Ao invés de abrir ele e voltar, eu posso abrir vários ali em cima. Por exemplo, esse aqui. Apertei na tecla Ctrl, cliquei em cima. Segurei apertado o Ctrl e cliquei em cima do outro. E assim sucessivamente, ele vai abrindo conforme você for clicando. Essa função de usar o Ctrl mais o clique no mouse, é a mesma coisa que você vir aqui a clicar com o botão direito do mouse e abrir em uma nova guia. Ele vai abrir lá também. Só que aí você adianta o serviço, você vai só dando clique e abrindo lá novas guias. Para você fazer uma análise de mercado, isso aí é ótimo, porque daí você vai usar essa função primeiro aqui e a outra função que eu expliquei anteriormente depois, porque daí você vai abrir várias guias e depois você vai navegar com elas aqui usando o teclado também. Isso aí vai te poupar tempo, né? A maior função dos atalhos de teclado é literalmente um atalho, né? Você vai economizar tempo para fazer aquela função ali. Outra tarefa que você vai encontrar nessa jornada é você precisar abrir uma nova guia, por exemplo, em branco, sem nenhum site, ou para ir no Google direto, para, por exemplo, você receber uma pergunta lá no Mercado Livre e você não sabe responder de imediato e você precisa procurar na internet. Você vai precisar abrir uma nova guia e pesquisar no Google, que seja, sobre aquela informação. E aí você também consegue automatizar isso com um atalho de teclado, para você só simplesmente abrir uma nova guia e não igual eu expliquei anteriormente, de você abrir um link em uma nova guia. Você simplesmente agora vai abrir uma nova guia, nenhum site linkado por enquanto, entende? E qual que é o atalho de teclado que você vai usar? Lá quando você estiver dentro do navegador, você vai apertar o Ctrl mais o T. Aí ele vai abrir uma nova guia. Eu vou mostrar aqui também na tela do computador como que funciona na prática essa função, beleza? A tela de pesquisa sobre a fritadeira ainda, mas por exemplo, eu estou respondendo a pergunta de um cliente meu e eu preciso simplesmente, como se eu viesse aqui com o mouse e apertasse nesse maisinho aqui de uma nova guia, para ele abrir direto o Google, por exemplo, para mim fazer uma nova pesquisa. Eu posso fazer tanto aqui com o mouse, mas para otimizar eu posso fazer o Ctrl mais o T, ele vai abrir direto lá uma nova guia para mim pesquisar o que eu quiser pesquisar, entende? Eu vou mostrar também aqui o meu teclado virtual para você ver como que funciona visualmente aqui no teclado. Você vai apertar o Ctrl e segurar apertado e vai apertar o T. Aí ele vai abrir uma nova guia lá para você colocar no site que você quiser ou simplesmente fazer uma pesquisa aqui no Google. Outra função que você também consegue automatizar usando o atalho de teclado é, por exemplo,
usando o atalho de teclado também relacionado a guias lá dentro do navegador. É, por exemplo, quando você está fazendo pesquisa de mercado ali, que nem eu mostrei antes, de abrir várias guias. Aí, por exemplo, você está lá no meio daquelas guias e você quer retornar lá para a guia número 1. Tem um jeito específico que você consegue utilizar o teclado para você navegar entre as guias através dos números, da posição que ela está ali naquela barra lá em cima do teu navegador. Por exemplo, eu estou lá na guia número 5 de 10 e eu quero voltar para a guia número 1. Eu posso simplesmente, utilizando o teclado aqui, e apertar o Ctrl e segurar apertado e colocar o número que a guia específica que você quer pular. Ao invés de você ir voltando uma por uma, você consegue, por exemplo, ir a 5, apertar o Ctrl e o 1, ele vir lá para a guia número 1. E agora vocês vão ver aí a tela do computador para você ver na prática como que funciona isso. Bom, vocês estão vendo aí que tem vários anúncios abertos aqui em cima, várias guias abertas. Aí, por exemplo, eu estou navegando aqui uma por uma e eu quero voltar aqui para a guia número 1. Aí eu aperto o Ctrl aqui no teclado, seguro apertado e aperto no 1. Ela pula direto lá para a guia número 1. E assim acontece com todos os números do teclado. Você pode apertar lá, ir lá para a guia número 5, ela vai pular lá para a guia número 5. Da 5 você pode pular para a guia número 8 e voltar para 1. E assim você vai digitando o número do teclado em conjunto com a tecla Ctrl pressionada, que ela vai navegar dentro das guias ali conforme você pedir para ela navegar. Quando você também está fazendo pesquisa de mercado ali, vai chegar uma hora que você vai precisar fechar essas guias que você estava utilizando. E aí você pode utilizar tanto com o mouse e ir fechando uma por uma, dando clique no xizinho de cada guia, como você pode também apertar as teclas do teclado que eu vou ensinar agora aqui, para fechar a guia atual que você está. Por exemplo, eu estou lá na guia número 5 e não vai mais ser útil, eu posso apertar aqui a tecla que é essa que eu vou ensinar para vocês, que é o Ctrl mais o F4, que ela vai fechar essa guia atual que você está. Então você tem que apertar o Ctrl, segurar apertado e clicar no F4. Aí a guia que você está, que ela está aberta agora, ela vai fechar e vai pular para a guia segunda que ainda não foi fechada. Entende? Agora vocês estão vendo na tela aí aqueles mesmos anúncios que estavam abertos antes ali. Por exemplo, beleza, eu já fiz a pesquisa de mercado, eu posso colocar aqui na guia número 2, apertar no Ctrl e colocar no F4, ela vai fechando, ela vai pular para outra, e assim eu posso fechar todas as guias bem rapidinho. Ao invés de ir no mouse ali e ficar procurando o xizinho e indo xizinho por xizinho. Um outro atalho de teclado que a maioria das pessoas conhecem é com a função de copiar o texto. Então, como que você consegue fazer isso? Você consegue fazer tanto pelo mouse, clicar com o botão direito e em copiar, como você pode selecionar o texto e apertar Ctrl C para copiar. É onde que você utiliza isso nessa sua jornada até chegar a 50 mil reais de faturamento. Quando, por exemplo, você está criando um anúncio lá, que é um produto que já tem gente vendendo no mercado, tal, ele já é bem conhecido. Aí você, por exemplo, pode pegar do anúncio que tem do site do fabricante e copiar a descrição dele para colocar na tua descrição dentro do anúncio do Mercado Livre. E aí você consegue selecionar o texto, apertar a tecla Ctrl C para copiar aquele texto que está selecionado ali. E aí você vai precisar transferir ele para outro lugar, né? E aí eu entro para explicar a função de atalho de teclado para você colar esse texto. Você vai copiar ele de algum lugar e vai colocar ele lá na tua descrição do anúncio, né? Por exemplo, do site do fabricante ou até mesmo de algum outro vendedor que já tenha formado a descrição. Você pode pegar pedaços ou, dependendo do que produto for e qual for necessário para você, você pode copiar a descrição ali, o texto, e colar em outro lugar. E como que você faz para colar quando você vai, por exemplo, na criação de anúncio? Você tem um jeito errado de você fazer, porque não é simplesmente você usar a tecla que todo mundo já conhece, que é o Ctrl V, para colar o texto que você copiou com o Ctrl C, né? Se você fizer isso no Mercado Livre
simplesmente lá copiar com o Ctrl C e colar com o Ctrl V, o que vai acontecer? O texto que você for colar dentro do teu anúncio vai trazer todos os dados de formatação que ele tinha na outra página que você copiou. Então, fonte, tamanho, a data que ele foi colocado naquela página, todos esses detalhes que não estão à vista nosso, vão trazer junto com esse texto que você copiar, se você simplesmente apertar no Ctrl V. E aí qual vai ser a consequência disso aí? O teu anúncio vai ficar mais pesado, porque ele vai ter mais dados ali armazenados dentro do teu anúncio e vai ocupando memória, em algum lugar vai ocupar memória. Então o que acontece? Quando o teu cliente for abrir o anúncio, ele vai demorar um pouco mais para carregar. Tudo bem que a gente, se for olhar exatamente o tanto que demora para carregar, não é um número tão exorbitante. Só que na correria do dia a dia ali, todo mundo fazendo as coisas à pressa com cada vez menos tempo, esse meio segundo que vai dar de diferença, a pessoa volta no anúncio que ela abriu o teu ali e vai clicar em outro anúncio de outro vendedor que pode ser que esteja mais leve e abra na hora ali para ela, entende? Então é uma outra estratégia ali para você conseguir deixar o teu anúncio mais leve para que ele abra mais rápido. E como que você vai fazer isso se eu acabei de dizer que o Ctrl V é o jeito errado? Você vai fazer o seguinte, você vai apertar, ao invés de o Ctrl e o V direto, você vai apertar o Ctrl, vai apertar o Shift e apertar no V. Você vai deixar o Ctrl e o Shift segurado, pressionado, e aí você vai apertar o V. Porque o que acontece? Ele vai colar o texto que você copiou sem a formatação original dele. Ele vai fazer como se estivesse criando um texto novo. Aí os dados que a gente não consegue enxergar, mas que estão atrelados a esse texto, vai ser excluído, entende? Aí você vai tender a deixar o teu anúncio mais rápido do que se ele tivesse trazido todas aquelas informações de formatação da outra página que ele estava, entende? Então, Ctrl, Shift e V. Na hora de você enxergar ali, ele não vai ter diferença de você apertar o Ctrl V e o Ctrl Shift V. Mas na hora do desempenho ele vai ter um impacto sim. Então vamos cuidar com isso aí também. A gente comentou antes ali que a gente consegue abrir vários anúncios em guias diferentes. Mas também tem uma função que a gente consegue fazer com o teclado, apertando teclas do teclado, que ao invés de abrir guias novas, você consegue abrir o link em uma nova janela. Você vai abrir um outro navegador ao invés da guia. Por exemplo, eu uso aqui essa função para quando, por exemplo, eu mostrei para vocês ali que eu estava fazendo, alterando da página do Mercado Livre para a página da planilha que eu tenho de precificação. Aí, quando eu vou abrir essa planilha de precificação, quando eu já sei que eu vou precisar deixar ela aberta e ficar alterando de página para página, indo na página do Mercado Livre, ao invés de eu simplesmente abrir uma nova guia lá em cima e ficar alterando, eu abro uma nova janela, que para mim fica mais fácil eu alterar de janela do que ao invés de guia, entende? Eu já sou mais acostumado com Alt Tab, aí eu troco de janela que nem eu mostrei na primeira função lá. E como que você abre um link com um clique, usando o teclado e o mouse para você abrir, ao invés de usar vários comandos com o mouse apenas, de ir lá com o botão direito e abrir em uma nova janela, você pode simplesmente apertar a tecla Shift e apertar no link que você quer abrir. Aí ele vai abrir em uma nova janela para você usar do jeito que for. Aqui, como eu já falei, eu uso com a precificação. Eu vou lá, abro o link da planilha que eu tenho de precificação e depois só com o Alt e o Tab eu fico alterando da página do Mercado Livre a página de precificação. Aí com o Alt Tab. E para abrir essa janela eu aperto o Shift e um clique com o botão esquerdo do mouse. Outro atalho de teclado que a maioria do pessoal já conhece, mas também é muito útil, quando, por exemplo, você precisa fechar o que você está fazendo ali e sair, tal coisa, desligar o computador, você, ao invés de ir com o mouse em todas as janelas e clicar X por X lá, você consegue ir excluindo tudo bem rapidinho através do atalho Alt mais F4. Aí essa função vai fechar a janela que você está aberta, entende?
Aí, ao invés de você ir lá no X e clicar com o mouse, você simplesmente, estando com a janela aberta, aperta no Alt no teclado, mais o F4 e você consegue fechar a janela. Outra função que me auxilia bastante no processo do dia a dia e com vendas no Mercado Livre é a função de você pesquisar o texto dentro da página. Porque tem vezes que a gente está procurando um produto que é mais específico e tal, e eu coloco lá, por exemplo, o produto mais a especificação dele lá, 1, 2, 3, ABC. E aí ele não puxa só o produto específico, ele puxa vários outros semelhantes ao produto que eu estou procurando. Aí ao invés de eu ir rolando a página inteira e ir olhando anúncio por anúncio, qual que é, se tem no título a descrição que eu pesquisei, eu posso usar esse atalho de teclado e simplesmente digitar qual que é especificamente o que eu quero achar, e aí o próprio sistema vai grifar esse texto que eu procurei, entende? E aí se eu for apertando essa tecla de novo, ele vai indo até aonde que está essa palavra e direcionando para a gente conseguir achar mais rápido. E qual que é esse atalho de teclado que você vai apertar? Essa função de achar o texto, você tem duas maneiras de fazer. Você consegue fazer tanto com duas teclas, que é o Ctrl mais o F, ou com o F3. Outro atalho de teclado que você vai utilizar bastante para quando você estiver fazendo pesquisa de mercado, para ver o código-fonte da página, por exemplo, para ver quando que o anúncio foi criado, você consegue apertar, utilizando o Ctrl mais o U, você abre o código-fonte direto. Você também consegue fazer isso pelo mouse, de apertar com o botão direito na página e pedir para ele abrir o código-fonte da página. Mas você utilizando o Ctrl U vai fazer a mesma função e vai ser muito mais rápido. Aí tem outras funções também que eu poderia estar falando várias e várias vezes aqui, mas que talvez não necessariamente iam auxiliar na jornada até você vender 50 mil reais por mês, como o Ctrl P, que é para imprimir, aí tem o F11 para deixar a tela cheia, que também você pode utilizar quando você for precisar, por exemplo, entrar em contato com o Mercado Livre e mandar um print da tela, para você esconder as outras coisas que você não quer mostrar. Você aperta F11 e ele vai pegar a página que você está e deixar em tela cheia. Aí você tira o print, e eu utilizo para essa função quando eu preciso fazer print. E essas são as funções básicas que eu passei para vocês aqui, é o que mais vai aparecer no dia a dia. Essas funções, eu digo para vocês que toda semana eu tenho contato com todas essas que eu falei. Durante uma semana, tem dia que eu não uso todas, sabe? Mas durante uma semana, com certeza eu passo por no mínimo 1 ou 2 vezes por cada uma delas. A função que eu mais uso é o Alt Tab, que é para você trocar de janela, e a função de trocar de guia também. Essas são as funções que eu mais utilizo durante o dia a dia, entende? Mas eu utilizo todas as outras dentro de uma semana. E agora, galera, eu quero falar para vocês aqueles bônus que eu ia falar para vocês, de 2 dicas extras, que não são atalhos de teclado, mas que são atalhos para você chegar, que vão te ajudar e economizar tempo na tua jornada até você vender 50 mil reais por mês lá dentro do Mercado Livre. E a primeira que eu vou trazer aqui para vocês é como que você programa o teu navegador para quando você abrir ele já entrar em todas as guias que você precisa entrar todos os dias. Por exemplo, aqui eu sempre preciso entrar no Mercado Livre, no meu e-mail e mais em algumas outras plataformas que a gente vende também. Então, ao invés de eu abrir um navegador e procurar cada site que eu preciso no Google, eu vou utilizar essa programação para quando eu abrir a janela já aparecer todas as guias que eu preciso ali todos os dias, que eu vou precisar todos os dias. E eu vou mostrar a tela do meu computador aqui para explicar para vocês como que você consegue fazer aí no teu computador essa programação também. Bom, você está vendo aí uma janela normal quando você abre um navegador no Google Chrome. E como que você vai fazer para você programar o site que você utiliza todo dia, para quando você abrir essa janela, esses sites já estejam todos abertos aqui, você não precisa procurar um por um para você abrir ele. Então vamos simular aqui que eu preciso, por exemplo, entrar todo dia no Mercado Livre
Aí vamos supor que eu também preciso entrar todo dia no site do WhatsApp, para mim usar meu WhatsApp aqui no meu computador, e mais outros sites que eu precise, dependendo da tua necessidade, daí quantos sites você precisar. Aí, por exemplo, esse site eu preciso abrir todo santo dia. Então, ao invés de eu fazer igual eu fiz aqui, de procurar no Google qual site que é, eu posso vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui no cantinho, vir em configurações, e aqui, ó, na parte esquerda, na parte de inicialização, você consegue abrir uma página específica ou um conjunto de páginas toda vez que o teu navegador iniciar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero abrir uma nova página cada vez que o navegador iniciar. Então, por exemplo, ó, eu adiciono aqui uma página, ele vai pedir o link do site. Eu venho aqui, utilizo aquele atalho de teclado que a gente viu antes ali do Ctrl C, e aqui nessa hora não tem aquela necessidade de eu colar sem a formatação, porque aquela dica que eu dei ali aplica mais lá dentro do anúncio do Mercado Livre, para ele não ficar pesado. Aqui não quer dizer, você pode ir aqui com Ctrl V normal, entende? Aperta em adicionar, aí por exemplo aqui, ó, o Mercado Livre também, ó, eu vou copiar o link aqui do Mercado Livre, adiciono aqui numa nova página e deixo esses dois aqui abertos, programados para quando eu abrir o navegador, ele iniciar com esses dois sites aqui abertos. Agora eu vou abrir uma nova janela aqui desse navegador para ver se deu certo. Eu venho aqui, eu vou abrir uma nova guia. Ó, ele já iniciou com o WhatsApp aberto e com o Mercado Livre. Isso aqui você vai economizar toda vez que você, por exemplo, chega de manhã para ligar o teu computador, você vai só abrir o navegador e ele já vai abrir todas as guias necessárias que você vai utilizar aí durante o dia. E agora vamos para a segunda dica extra. E a segunda dica que eu quero ensinar para vocês aqui é quando, por exemplo, você precisa de duas contas, para usar duas contas no Mercado Livre. E aí como que você faz para usar essas duas contas, ou mais que você tenha, para administrar tudo de uma máquina só. Tem gente que eu conheço, e inclusive eu também já fiz isso lá no começo, de quando precisava trocar de conta, eu pegava, saía de uma conta e entrava em outra. E às vezes eu fazia essa operação várias vezes no dia. E agora como que eu faço? Eu já não utilizo mais essa função de estar saindo de uma conta e entrando em outra. Eu abro todas elas de uma vez só, consigo abrir elas em janelas separadas. E como que você deve fazer isso para acontecer isso aí? Entrar aqui na tela do computador para ficar mais fácil, e aí já fica gravado para você fazer aí no teu computador também. Dá uma olhada. Então como que você vai fazer? Você vai clicar aqui onde vai estar a foto da tua conta do Google, e você vai apertar nela e vir aqui em adicionar. Aí aqui adicionando você vai abrir um outro usuário do navegador, entende? Aí você vai poder deixar uma conta logada em um navegador, em um usuário, aí em outro usuário você loga na outra conta e consegue usar as duas contas abertas no mesmo momento, com elas abertas aqui embaixo, uma em cada janela, entende? E aí você consegue usar mais de uma conta no mesmo computador. E é isso aí, galera, essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje, de atalhos que vão ajudar vocês na jornada aí de chegar do zero até os 50 mil reais por mês ou mais, podendo trabalhar em casa, fazendo vendas no Mercado Livre, né? Espero ter ajudado. Talvez algumas dessas dicas vocês já conheciam, algumas outras não, mas essas são as principais atalhos de teclado que você vai encontrar na tua jornada. Então, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui, enviar para alguém também, se você acha que isso vai ser pertinente para ela. E é isso aí, galera. Até o próximo aulão do Mercado Livre. Um abraço.